Bom dia, minha gente! Estamos no primeiro dia do ano, iniciando o nosso plano de leitura bíblica em ordem cronológica, que vai durar 2 anos. Então, gente, hoje nós damos aí o pontapé inicial para esse tempo que será tão especial. Eu estou animadíssima, com expectativas santas daquilo que o Senhor tem preparado para nós através de uma permanência na palavra, de uma busca por conhecer mais a esse Deus maravilhoso que se revela através das Escrituras Sagradas. Então, gente, é uma grande alegria a gente poder iniciar o ano dessa forma, né? Buscando a esse Deus, planejando esse nosso tempo com o Senhor, que é tão importante. Nós fazemos tantos planos no início do ano, com tantas áreas das nossas vidas, e muitas vezes o nosso plano, o nosso planejamento bíblico, né? Ele fica com aquilo que resta do nosso dia, a gente vai encaixando. Então, como é maravilhoso e como isso vai revelar o nosso coração, a nossa sede, a nossa busca e também a importância que aquilo ali tem para as nossas vidas. Então, é por isso que iniciamos o ano assim, né? Nesse intensivo aqui com as nossas leituras bíblicas. Então, eu quero começar apresentando esse plano, né? Nós já fizemos aqui uma live explicando sobre o plano. O plano, então, vão durar 2 anos, 2 anos onde a gente vai reduzir a velocidade e aumentar a profundidade. Nós vamos mergulhar mesmo em cada texto. É um plano, né, em ordem cronológica, que a gente vai, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai fazendo também as conexões do Antigo e do Novo Testamento. Eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar também no nosso canal aqui, sobre os textos que a gente lê e também a conexão com o Novo Testamento, que isso vai nos ajudar nesse mergulho aí mais profundo. E claro que eu preciso ressaltar aqui que a leitura bíblica, apenas a gente ler a Bíblia e concluir a leitura bíblica não faz diferença nenhuma nas nossas vidas. Se eu não aplico aquilo que eu leio, a palavra de Deus, ela não se torna vida em mim. Então, isso não faz diferença alguma. Então, o meu desejo é que a gente possa realmente praticar a palavra de Deus. É por isso que a gente reduz a porção das escrituras do dia em relação ao ano anterior e aos anos anteriores que temos feito o planejamento aqui, mas nós reduzimos a porção, mas mergulhamos a fundo naquilo, na obediência. Tá? Então, é dessa forma, né, que nós vamos iniciar. E como vai ser esse plano, como eu disse, ele vai ser dividido em blocos, tá? Em blocos de temas. Nós vamos iniciar no primeiro bloco aqui, né, no dia de hoje, em Gênesis, e a leitura bíblica vai, então, nessa primeira porção, nessa primeira parte, sobre a criação e os patriarcas, tá? Então, a gente vai focar nisso. Até mesmo a organização nesses blocos vai nos ajudar na compreensão de um todo da história, da história do povo de Deus e como ele se manifesta. Tá? Então, assim, o entendimento sobre essa linha do tempo da história, isso que a gente vai ver aqui. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é sobre o nosso planejamento, nosso material para aprofundar, né, para o nosso estudo. Eu vou fazer ainda a lista não, né, eu colocar os materiais aqui propostos, que são, o caderno Oba, né, nós já iniciamos isso no ano passado, esse ano vamos com um outro caderninho aí, para que cada ano a gente possa fazer um caderno Oba, é o nosso próprio caderno devocional pessoal, e isso fica como uma relíquia, né, para as pessoas que caminham com a gente aí, para os nossos filhos, netos, enfim, porque são experiências pessoais. Nós, então, teremos esse caderno Oba. Nós teremos o nosso caderno de desenho, que você pode pegar um caderno de desenho para a gente fazer os mapas mentais, que provavelmente
a gente vai fazer um por semana, tá bom? E a gente vai fazendo passo a passo, então não se preocupe que a gente vai fazer isso tudo juntos. E também um caderno de anotação. Por exemplo, eu tenho um aqui que eu compro sempre no início do ano. Esse aqui meu é pequeno, inclusive, que eu comprei aqui na praia de uma matéria, um capítulo. Uma matéria apenas, né? E ele já tá bem para frente, isso que praticamente eu nem comecei o ano. Mas já foram aí algumas páginas. Então, para anotações, sabe para quê? Para você dar liberdade àquilo que você está compreendendo ou àquilo que a palavra vai te chamando. Então, vamos aproveitar que reduzimos um pouco a porção das escrituras para a gente aprofundar no estudo. Então, escreva. Eu tenho aqui, né, esse caderninho, como eu falei, então, que é um caderno de anotação e eu pego do grande mesmo, tá? Então, por quê? Porque são muitas anotações. Então, a gente vai fazendo isso para que a gente possa ter um olhar como um todo. Então, vamos lá iniciar o nosso Gênesis. Hoje nós começamos com Gênesis e a nossa leitura, esse plano todo, né? Eu estou fazendo com vocês, eu estou construindo esse plano, tá, gente? Então, eu estou construindo esse plano para que ele seja realmente nesses 2 anos. Então, teremos 1 capítulo a 2 capítulos por dia, mas isso não quer dizer que você vai reduzir o seu tempo devocional a apenas uma leitura superficial. Não, aproveite o seu tempo para ler, para escrever, para anotar, tá bom, gente? Isso daqui vai fazer toda a diferença. E saindo dali, daquele momento, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar aquilo que a gente aprendeu, tá bom, gente? Então, eu vou colocar a listinha aqui diante disso tudo que nós estamos falando, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos dar início a esse tempo, vamos orar ao Senhor, dar graças a Deus por esse tempo e por esse ano que nós temos e que seja um ano realmente na presença do Senhor. Não tá, gente, tá calor aqui. Deixa eu ver aqui, gente, que... Vamos lá. Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Nós queremos entregar as nossas vidas e entregar este ano ao Senhor, Pai. Que nós possamos, Senhor, buscar neste ano obedecer à Tua voz, ao Teu comando, à Tua direção, Senhor, e que nós deixemos para trás, Senhor, a nossa forma de caminhar voltadas para nós mesmos e possamos caminhar, Senhor, com o desejo de crescer, de amadurecer, de submeter ao Teu governo, à Tua voz, Pai. Assim como nós vamos ler aqui a Tua palavra, que nós possamos ser servos obedientes, Paizinho, e que amam e se agradam em obedecer a Tua voz, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Conduz, Espírito Santo, a nossa leitura e o nosso tempo contigo, Pai, para que em tudo possamos glorificar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente do céu, tá quente aqui hoje. Vamos lá, então. Eu vou ler a minha Bíblia, né? A minha primeira Bíblia tá aqui, é a Almeida Revista e Atualizada. Hoje eu vou ler na minha NVI, tá bom? Então vamos iniciar a leitura com Gênesis no capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Eu vou ler na NVI, tá? Que diz assim, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Até o versículo 3, a gente vê que já há muita informação. Então, eu quero que esse tempo de leitura bíblica que a gente faça, a gente se permita parar na leitura
e é o que eu quero fazer aqui, eu quero te provocar, né, na sua leitura bíblica, para que você possa parar na sua leitura e meditar naquilo que você acabou de ler. Né? Nós acabamos de ler um texto poderoso, onde diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a gente vê aqui que o texto bíblico, ele começa dizendo, no princípio criou Deus. Só esse início aqui, ele já diz muita coisa para nós. No princípio criou Deus, ou seja, no princípio, o primeiro que a gente precisa saber é que Deus estava. Deus, ele é aquele que estava no princípio. Ele que cria todas as coisas. E a gente vai vendo, à medida que o texto vai se desenrolando aqui, a gente vai vendo que Deus vai criando tudo do nada. Né? Então, isso assim, por mais que seja algo simples, eu preciso entender e meditar nisso daqui. E a gente já vai, vamos continuar a leitura aqui e a gente vai fazer vamos trazer o texto como um todo para aquilo que nós estamos lendo aqui agora. Tá? Então diz assim, ó eu vou para a NVI, eu acabo voltando para a ARA, gente. É incrível, eu tenho facilidade na Almeida Revista e Atualizada. Fica bom para vocês na Almeida Revista e Atualizada, gente? Então, ele diz assim, ó, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Versículo 4, então aqui começa a criação de Deus, né? Na verdade, continua essa criação de Deus e diz assim, ó. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã. Ó, já voltei para a área. Eu não aguento, gente, eu não aguento. Ó, houve tarde, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Ó. E disse, produz a terra relva e ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Olha aqui, gente, vamos prestando atenção, depois eu vou voltar para a gente fazer algumas anotações aí, tá? Estamos no versículo 13 do capítulo 1, vamos para o versículo 14. Diz assim, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames, de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom.
E Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares na terra e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Gente, até aqui, até o versículo 23, o que a gente vai vendo aqui, né? A criação maravilhosa de um Deus que é soberano. Quando o texto começa ali dizendo: no princípio criou Deus. Gente, eu confesso que esse texto hoje me mexeu comigo, né? Eu estava fazendo a leitura hoje de manhã do texto para a gente ler junto aqui, mas eu fiz a leitura hoje de manhã e eu parei ali. No princípio criou Deus. Essa primeira parte do versículo. E ali já, olha, gente, as primeiras palavras já mexem assim com a gente, né? Ou seja, Deus estava no princípio. E Ele criou. Deus não é um ser criado. A partir disso, a partir dessa primeira parte do versículo, o que a gente vai ver? A gente vai ver a criação de Deus. Porque Ele não foi criado. É a partir dele, a partir da palavra dele, que tudo se cria, né? Que Ele cria todas as coisas, ou seja, Ele é o Criador. Então Ele não é um ser criado, como nós somos, como todas as coisas são, como o sol, as estrelas, a natureza, os animais. Não, Ele é o Criador. Então, no princípio criou Deus. E quando a gente vê isso e essa criação perfeita de Deus, que nós vamos ver nos 2 primeiros capítulos, a gente vê que essa é a ordem criada de Deus. Esse é o desejo de Deus e Ele cria tudo a partir do nada. Então, tudo isso a gente começa a perceber que Deus, Ele vai criando as coisas e Ele cria a partir do quê? Da sua palavra. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Então, tudo que nós vemos é criação de alguém que criou todas as coisas. Aqui a gente já começa a se maravilhar de um Deus que se revela como o Criador de todas as coisas. E nós ouvimos falar que Deus é Criador e às vezes a gente fala despercebido. Mas aqui está dizendo, e quando a gente começa a ver que Deus, Ele criou do nada. Ninguém no mundo pode criar algo do nada. Somente Deus, porque Ele é o Criador. Nós somos criaturas. Então, se nós criamos ou inventamos alguma coisa, nós criamos a partir de algo que já existe. Agora, o único que criou do nada é Deus. E pelo poder da sua palavra. E quando nós vemos esses 3 primeiros versículos aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, aí a gente vai para João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E a gente vai ver que quando João vem escrever o seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de João, ele inicia o evangelho. E o propósito de João é revelar Cristo como Filho de Deus, como aquele que veio para salvar toda a criação. E é por isso que João inicia o Evangelho com as palavras que ele resgata de Gênesis. Vamos lá para João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Abra lá comigo a sua Bíblia. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui. É a gente soltar as folhinhas da nossa Bíblia. Porque aqui não tem folhinha grudada de Bíblia não, gente. Hashtag, vamos soltar. As minhas filhas falam, meu Deus, mãe, chega de hashtag. Já é passado. Ai, meu Deus, o Senhor, Ele é sensacional. Olha, João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Vejam, presta atenção, gente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas, e preste atenção aqui comigo, Ele cria todas as coisas ordenadas, de forma intencional e de forma soberana.
Este é o nosso Deus. Ele cria todas as coisas de forma ordenada, intencional e soberana. Por que ele criou assim? Porque ele quis. Ele é soberano, ele é o Criador. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E ele quis fazer assim. O mundo inteiro, então, a gente vai ver que as coisas estavam o quê? Era um caos. Estava sem ordem e vazia. E ele cria as coisas de forma ordenada, intencional e soberana. Ai, gente, sensacional! Então, quando eu vejo isso aqui, não tem como não se maravilhar com esse Deus. Não tem como. Porque nós vemos aqui a forma que Deus cria, e Ele cria de forma ordenada. E eu parei nesse dia aqui, que nós já estamos aqui no 6º dia, e a gente vê que Deus vai criando todas as coisas, os primeiros 3 dias. Preste atenção. Eu quero chamar a sua atenção para a nossa leitura bíblica. Tá muito sol aqui, né, gente? Tá atrapalhando aí. Vamos ver aí, gente. Aqui eu não tenho cortina, vai ter que ficar o sol mesmo. Então a gente vê aqui que Deus, ele cria todas as coisas de forma ordenada, intencional e soberana. Anote aí. E de forma ordenada, sim. Porque diante de uma terra que estava sem forma e vazia, o que ele começa a fazer? Ele começa a criar os espaços. Ele começa a criar os espaços. Preste atenção na criação, na forma ordenada. Então, 3 dias, a gente vai vendo a palavra de Deus dizendo que Deus começa a criar os espaços. E quando você estiver lendo, fazendo a sua leitura, quando palavras se repetirem, circule essas palavras. Anote no seu caderno de anotações as palavras que se repetem, porque Deus está chamando a nossa atenção. Então Ele está chamando a nossa atenção para a sua criação, que é boa. É tudo aquilo que Ele faz é boa, é de forma ordenada. Então 3 dias Ele vai criando os espaços. Depois, nos outros 3 dias, sabe o que Ele cria? Aquilo que vai preencher esses espaços. Os luzeiros, Ele cria os animais marinhos, os animais que voam, os répteis e o homem, as plantas, as flores, as árvores frutíferas. Olha isso! Então, a gente vai vendo que Deus, até no seu ato de criar, é de forma ordenada. 3 dias Ele cria os espaços, cada dia um espaço. 3 dias seguintes, Ele cria aquilo que vai preencher esses espaços. Então, nós estamos nisso aqui, e Ele viu que era bom. Aí, vem o versículo 24, e Ele diz assim, Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Então, ele vai ocupando aqueles espaços que ele criou nos primeiros dias, porque Deus, ele cria de forma ordenada, intencional e soberana. Soberana por quê? Porque ele quis. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, você vai fazer depois, você vai anotar, né? A gente, olha, já são, a porção é menor, mas tem muita coisa aqui pra gente falar, né, gente? Então, anote aí para você depois fazer uma lista sobre o que Deus criou em cada um dos dias, tá? E você vai observar isso, sobre a criação, os espaços e depois aquilo que vai preencher cada um desses espaços. E aí, versículo 26, aí diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aqui, a primeira parte desse versículo, versículo 26 do capítulo 1. Então a gente vê aqui, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a gente vê que o homem ainda não tinha sido criado, mas ao mesmo tempo que o homem não tinha sido criado, a gente vê que ele diz aqui, façamos o homem à nossa imagem. Por quê? Por que que ele está dizendo, façamos o homem à nossa imagem, a nossa? Por que que é o nosso? Porque
aquele que não tinha sido criado, mas já existia, é Deus. E a sua trindade, que se manifesta desde antes da criação. E a gente vai ver que a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles já existiam e coexistiam numa unidade perfeita antes da criação de todas as coisas. E é por isso que lá em João, no capítulo 1, lá no Evangelho, nós vemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vocês estão vendo como a palavra ela está completamente conectada. Ele estava, façamos a nossa imagem. Então, a gente vê que Deus, ele cria o homem agora e ele diz assim, e essa criação vai ser conforme a nossa imagem e semelhança. A trindade que se manifesta, a trindade que não foi criada, mas ela já existia, se manifesta e a gente vê revelada nos primeiros 3 versículos da Bíblia. Diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus. No segundo versículo, o texto bíblico diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha isso. Aqui nós temos no segundo versículo o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Deus no primeiro, o Espírito de Deus aparece no segundo. E no terceiro versículo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Aí nós temos essa luz que vem, essa luz que vem para iluminar tudo aquilo. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 8, no versículo 12, o próprio Jesus Cristo dizendo, eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo. Então nós temos a trindade que se manifesta e essa trindade cria todas as coisas. E esse Deus através da sua palavra, porque a palavra de Deus é o verbo e o verbo se fez carne. Gente, é sensacional demais. Então a gente vê que esse verbo se fez carne. Então façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A única coisa que foi criada a imagem e semelhança de Deus é o homem. O único que tem a capacidade de se relacionar e de revelar isso que a Trindade tinha antes da criação, que era uma comunhão perfeita, porque a Trindade é uma comunhão perfeita nas 3 pessoas. Essa comunhão perfeita, Deus agora compartilha com o homem. Então, o homem criado, é o único que pode ter essa comunhão perfeita, essa relação com Deus. Então, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Deus, então, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, ele dá uma responsabilidade para esse homem. O quê? Agora você, homem, vai ter domínio sobre os peixes, ou seja, sobre tudo aquilo que ele criou. O homem vai ser, então, aquele que vai dominar e vai governar tudo aquilo que Deus criou. E vai manifestar a glória de Deus em toda a criação. Gente, por isso que é maravilhoso a gente ver isso. Essa é a origem da criação. Esse é o desejo, a essência do desejo de Deus ao criar o homem. É que esse homem governe, é que esse homem cuide de tudo aquilo que Deus criou e manifeste na sua criação a semelhança, a quem ele é semelhante. Então toda a criação vai ver Cristo em nós. Esse é o desejo na sua essência de Deus. E aí ele continua, olha, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Veja, ele está sob o domínio de tudo isso. Deus cria o homem sob o domínio de tudo isso. Sobre as aves do céu, sobre o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por alimento. Versículo 30. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ao final da sua criação, Deus olha, vê tudo aquilo que ele fez, e ele diz que é muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, ele termina toda a criação em 6 dias. Olha isso. E aí a gente vai para o capítulo 2. E o capítulo 2 inicia assim, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, nós vemos aqui o que, gente? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para essa criação. Então, nós já vimos que Deus cria todas as coisas, que Ele é o Criador, nós as criaturas, que Ele nos colocou no mundo, né? Ele nos coloca no mundo para quê? Para manifestar a sua glória, a sua semelhança para toda a obra criada. Ele é o Criador, nós, as criaturas. Então nós temos uma responsabilidade nesse mundo aqui, que é manifestar quem Deus é para toda a criação dele. E a gente viu aqui então, né, que no princípio essa trindade já existia. Vimos lá em João, no capítulo 1, também os 3 primeiros versículos, que João resgata essa essência que houve aqui em Gênesis. E quero ler também Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos lá comigo para Colossenses, no capítulo 1, versículo 16 e 17. E diz assim, gente, olha que coisa mais linda. Pois nele, ó, vamos ler 15, 16 e 17, tá? Colossenses, capítulo 1, versículo, vamos colocar um versículo a mais aqui, o versículo 15, 16 e 17. Diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meu Deus! Então eu começo lendo a palavra de Deus e vendo que é tudo sobre Ele. Ele é o primeiro, Ele é o Criador, nele tudo subsiste. Tudo foi criado por meio dele e para Ele. Não para você e nem para mim. Foi para Ele, para a glória dele. Então aqui a minha mente ela já começa a ser alinhada à verdade da palavra de Deus. Olha isso. É Jesus Cristo. Então toda a nossa leitura é sobre Cristo. Toda a minha leitura ela vai convergir em Cristo. Então quando eu leio isso daqui, eu vejo que Deus cria todas as coisas em 6 dias. Preste atenção na nossa leitura aqui, bíblica. Ele termina a criação em 6 dias. E a Bíblia diz, em todos, ele diz assim, houve tarde e manhã, o 6º dia. Em todos os textos a gente vai vendo, houve tarde e manhã.
e diz o dia que foi criado. Quando nós vamos para o sétimo dia, ele diz aqui, ó. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E nós vemos que esse texto aqui, ele não diz, é o único versículo na criação que não diz: e houve tarde e manhã, o sexto dia. Sabe, quando eu vejo isso aqui, eu vejo que esse sétimo dia é um dia santificado pelo Senhor, e depois na lei nós vamos falar mais sobre esse dia, mas eu quero falar do sétimo dia na criação. E quando eu vejo isso daqui, esse dia, eu percebo que o texto bíblico não fala que houve tarde e manhã. É como se esse sétimo dia, na leitura que a gente faz aqui, não tivesse um limite. Todos os outros dias tinham tarde e manhã, mas nesse não. Esse é um convite, é como se Deus estivesse olhando para toda a sua criação, como o texto bíblico diz, ele olhou para tudo, falou assim: meu Deus, isso é sensacional. Meu Deus não, ele não vai dizer isso, né? Ele olha para aquilo tudo e ele descansa, ou seja, o descanso de Deus em meio a toda a sua criação perfeita, ordenada de forma intencional e soberana. Ele criou tudo porque ele quis. E então vem o descanso. O descanso porque ele estava cansado? Não. É o descanso porque ele fez aquilo que ele queria, de forma ordenada, intencional e soberana. E aí ele pode descansar. Aí quando eu vou para Hebreus, no capítulo 4, vamos comigo, lá em Hebreus, no capítulo 4. Falei, gente, deixa a cordinha aí na sua Bíblia e vamos para Hebreus no capítulo 4. Abra comigo a sua Bíblia. Aqui. Hebreus 4, no versículo 4. E vamos ler o versículo 4 e o versículo 10. Diz assim, ó. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Versículo 9. Versículo 9 e 10 de Hebreus capítulo 4. Diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então nós vemos que existe um descanso que não é sobre o dia da sua agenda, nem da minha agenda. E ele não é um dia que pode ser dividido como tarde e manhã. Mas esse descanso que ele está dizendo que a gente pode entrar e descansar é uma pessoa. Onde nós podemos descansar. Diante de viver uma vida submetida à ordem de Deus. Eu encontro o descanso, que é uma pessoa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, e acharei descanso. Jesus Cristo, ele é o nosso descanso. O descanso não é um dia, o descanso é uma pessoa. É Jesus. Ele não é limitado pela agenda, pela hora, pela cronologia. É Jesus. E ele continua dizendo assim, ó.
Agora vamos para a formação do homem, diz assim. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Esse capítulo 2, às vezes, a gente lê e a gente fala, nossa, mas ele está falando novamente da criação. O capítulo 2, eu quero chamar a atenção de vocês para uma leitura como se ele pegasse o dia 6º e desse maior enfoque àquilo que aconteceu no dia 6, tá bom? Então, depois, na sua leitura, você pode ler de novo esse texto, mas eu quero chamar a sua atenção para uma leitura onde esse capítulo 2 é como se ele fosse mais próximo daquilo que aconteceu no dia 6, tá? Então diz assim, ó. Esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Veja, isso aqui é tudo aquilo que já aconteceu. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Quando a gente vê que Deus criou todas as coisas, a gente vê no capítulo 1 de Gênesis e aqui na sequência no capítulo 2 um enfoque a essa criação do homem, né? A gente vê que a criação no capítulo 1, a gente vê Deus criando dentro da ordem da sua intencionalidade e da sua soberania. A gente vê toda essa criação. E aqui no capítulo 2 a gente vê a sua pessoalidade, onde Deus vem na sua criação. Ele, enquanto todas as coisas criadas são criadas a partir da sua palavra, Deus fala e traz, existe a criação, mas ao criar o homem, a Bíblia diz que Deus forma o homem do pó da terra. Então existe uma relação, existe uma pessoalidade na criação do homem, aquele que é criado segundo a sua imagem e semelhança. Então quando a gente vê que eles
que esse homem ele é formado do pó da terra. A Bíblia vai dizer aqui que Deus forma o homem do pó da terra. Ele sopra em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Então a gente vê no capítulo 2 essa pessoalidade, essa relação, né? Que começa aí com a criação desse homem. Então a gente vê que Deus cria e Deus toma esse homem e o coloca no jardim. E quando ele coloca o homem no jardim, ele dá uma função para esse homem. Não é um homem de uma forma ociosa para ele viver num jardim que faz todas as coisas. Não. Deus deu a ele um chamado, Deus deu a ele uma vocação, Deus deu a ele uma responsabilidade. Dentro dessa responsabilidade, o que ele tinha que fazer ali? Cultivar e guardar aquele jardim. É o que nós vemos no versículo 15 do capítulo 2. Ele tinha que o quê? Cultivar e guardar aquele jardim. Cultivar, essa palavra, ela traz para nós o significado, e eu amo esse texto bíblico, porque traz a responsabilidade desse homem, que é o cultivar. O cultivar é o serviço a Deus em adoração. É onde ele vai servir a Deus em adoração. Nosso serviço, nosso trabalho com o Senhor, ele é uma adoração a Deus. E também ele vai guardar esse jardim. Guardar é observar, é cuidar, é vigiar. É manter a ordem criada. Olha isso. É por isso que Deus cria aquele homem, toma esse homem e coloca naquele jardim e dá a ele uma função. Uma função que era o quê? Mantenha essa ordem que eu criei e manifeste para toda a criação a imagem do Criador. Como que eu vou manifestar para a criação a imagem do Criador? Através de uma vida que assume a sua responsabilidade em cultivar e guardar, em servir em amor e adoração. É um serviço voluntário em amor e adoração que vão manifestar o Cristo para toda a criação de Deus. Então, quando eu vejo isso, eu vejo que Deus cria todas as coisas e Deus nos chama à obediência. É por isso que dentro da criação de Deus existe aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, Deus cria o homem. Deus forma o homem. Ele forma o homem do pó da terra. Ele sopra nas suas narinas e o homem passa a ser alma vivente. Olha isso aqui. Deixa eu colocar aqui outra. Não, estou com a outra imagem. Então, e ele dá essa ordem. A Bíblia vai dizer que quando Deus cria o homem, ele fala assim, não é bom, o primeiro não é bom. Até aqui a gente viu, e foi muito bom o que Deus criou. Mas aqui diz assim, não é bom, é a negativa de Deus, onde ele diz, não é bom. O quê? Que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que vai caminhar junto, que vai manter essa ordem junto. Então, quando a gente vê essa criação de Deus e com todos os animais, a Bíblia vai dizer que Adão dá nome a todos os animais, a tudo aquilo, e eu imagino que ele começa a dar nome, né, ao macaco, à macaca, e começa a falar de todos os animais, e ele vê o masculino, o feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, e quando ele vê, ele olha para ele e fala assim, ué, tá faltando aqui, tá faltando uma parte aqui, né, tá faltando uma parte, e aí a Bíblia vai dizer, né, que ele faz Adão cair num sono profundo. Retira a sua costela.
e da sua costela, fechou aquele lugar, toma ao homem e transforma numa mulher. E Deus traz essa mulher para Adão. Meu Deus, gente, isso aqui é tão profundo. Então, quando a gente vê toda essa criação de Deus e a formação do homem e da mulher e a sua responsabilidade dentro desse jardim que ele criou, que é de cultivar e guardar, e nós precisamos entender que esse jardim do Éden, ele é uma imagem daquilo que satisfaz a Deus, porque esta é a criação, é a origem da vida, é a origem da criação de Deus, onde nós vemos que Deus é o criador de todas as coisas. E quando ele cria todas as coisas, ele nos dá uma responsabilidade. Então, na essência de Deus, existe uma responsabilidade para nós, que é o que? É manifestar Cristo para toda a ordem criada. Como que eu vou manifestar? Através de quê? De um serviço com obediência a Deus. De um serviço com obediência, ou seja, do cultivar e guardar. Quando eu sirvo a Deus, quando eu mantenho essa comunhão com o Senhor, e eu sirvo a Deus, e eu sirvo a essa criação com amor, com generosidade, eu manifesto a semelhança do Criador. E sabe, aqui eu no ano passado, o Senhor me falou muito sobre isso, porque a gente vê essa história aqui de Gênesis e a gente acha ela muito distante de nós. E a gente fala, meu Deus, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que hoje, né, nós vamos ver aí na sequência o pecado, a separação, mas independente ainda disso, da separação que vai acontecer, que a gente vai ler no dia de amanhã, mas aqui eu vejo o desejo de Deus. É isso que eu quero trazer para vocês. Esse no capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós temos o desejo de Deus que se manifesta com a sua criação e a sua relação com o homem criado. Então, ele cria o homem para quê? Para se relacionar com ele e para manifestar para a criação quem Deus é. E quando eu não faço isso, eu estou em desobediência, eu não estou glorificando a Deus. Qual que é o nosso pecado da rebeldia? É o quê? É que nós ainda vivemos a nossa vida querendo ser o Criador e a Criadora de todas as coisas. Nós queremos dirigir a nossa vida e não nos submeter àquele que é o Criador. O que é o jardim hoje? Como que eu posso olhar para a minha vida dentro disso aqui? Do jardim. O jardim hoje é onde você está. São as suas relações. É a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua vizinhança. É onde Deus te colocou. Você não é fruto do acaso. Não. Você não é fruto do acaso. Esse é o seu jardim. Eu costumo dizer aqui na minha casa, para os meus filhos. Esse é o seu jardim. O que você tem que fazer? Volte à essência. Cultivar e guardar. Observe. Seja sensível àquilo que está acontecendo. Porque você tem uma responsabilidade dentro da essência, do desejo original de Deus na sua vida. É o quê? É manifestar a glória de Deus aonde Deus te colocou. Se você tem dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua vizinhança, nas suas relações, você tem uma responsabilidade. Cultive o seu jardim. Guarde o seu jardim. Manifesta Cristo. Manifesta a quem você é semelhante. E sabe, se eu olhar para a minha vida, se você olhar para a sua vida tem sido
semelhante a quem? Será que as pessoas do seu jardim podem olhar para você e ver Cristo? E ver a quem você é semelhante? Ou será que as pessoas olham para você e vê unicamente a sua carnalidade? O seu governo, a sua palavra. Você quer dar ordem às coisas. É você quem quer falar e quer que as coisas aconteçam. E quer, inclusive, que o próprio Deus se submeta à sua voz. Muitas vezes é isso que acontece. Dentro do nosso jardim, do nosso meio, nós estamos querendo ter a voz de comando e não nos submetermos à voz daquele que criou todas as coisas. E estamos querendo que Deus, o Criador, seja aquele que nós criamos. Para quê? Para nos servir. É a ordem completamente fruto do pecado, onde nós criamos um Deus para nos servir. E a criação, na sua essência, o que é? É o Deus Criador, que cria todas as coisas com ordem, intencionalidade e soberania. Coloca o homem para servir e manifestar esse Deus Criador. Como temos agido no jardim que Deus nos colocou? Será que nós estamos servindo a Ele ou nós estamos querendo que Ele nos sirva? Que esse ano possa ser um ano onde nós venhamos a nos submeter à palavra dEle, que nós venhamos a obedecer a esse Deus maravilhoso. Nós vemos nesses 2 primeiros capítulos que Deus cria todas as coisas e Ele está satisfeito com a sua criação. E eu acho tão maravilhoso porque quando Deus diz para que esse homem venha a cultivar e guardar esse jardim, Ele está trazendo aqui a essência. É isso que eu quero trazer para vocês aqui. É a essência do desejo de Deus na criação. Capítulo 1 e 2 de Gênesis. É por isso que esse desejo de Deus, esse propósito de Deus, ele não se perde, apesar do pecado do homem. E a gente vai ver no final da Bíblia, no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, que lá nós temos o quê? O jardim restaurado. Toda a história que acontece do capítulo 3 ao capítulo 20 de Apocalipse, do capítulo 3 de Gênesis ao capítulo 20, é esse tempo com o pecado. É o plano de redenção sendo desenhado para que aquilo que Deus criou, o desejo original de Deus, seja resgatado na nova vida com Ele. Na cidade celestial, na cidade jardim. A gente vai ver durante toda a história bíblica o desejo de Deus se manifestando. No quê? Eu quero que vocês vivam como se fosse nesse jardim, onde você tem uma responsabilidade de cultivar e guardar. Ou seja, de servir. Mas aí eu quero te dizer algo muito importante, que o Senhor falou comigo ano passado, de uma forma muito intensa e profunda. Que o nosso serviço a Deus, ele deve partir da comunhão. Porque se o meu serviço a Deus não parte da comunhão, ele é apenas um trabalho. Ele não é um serviço de adoração. E se é um trabalho, no final do mês, eu vou ao meu chefe e eu peço o quê? O meu pagamento.
Vocês entendem isso? Agora, quando eu entendo que o meu serviço, ele parte da comunhão, o meu serviço a Deus, ele ganha um propósito. E ele se manifesta de forma cheia de gratidão para revelar aquele que me chamou. Então, quando eu sirvo a Deus sem antes ter a comunhão com Ele, é trabalho. Aí eu chego um dia para o Senhor e digo assim: Deus, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro. Agora o Senhor vai ter que me abençoar. O que eu estou pedindo? O meu salário. Por quê? Porque eu não tive comunhão. Porque quando eu tenho comunhão, quando eu entendo o propósito, na comunhão, na ordem das coisas, na intenção das coisas, e eu sei que o meu Deus Criador, Ele é soberano, e eu amo e tenho prazer na comunhão, o meu serviço vem como uma resposta. O meu serviço vem como uma resposta à gratidão, ao amor, à graça, à presença desse Deus maravilhoso. Então eu sirvo como uma resposta. E aí o meu serviço é uma adoração. E aí, se é depois da comunhão que eu vou servir, eu não me importo se alguém viu, eu não me importo se alguém curtiu, eu não me importo se alguém falou, eu não me importo se alguém aplaudiu. Sabe por quê? Porque aquele a quem eu estou prestando esse serviço, ele está satisfeito. Nada mais importa. Então, a pergunta que eu te faço é: você tem servido a Deus em amor e como resposta à comunhão? Ou você está trabalhando para Deus e por causa da sua forma de relação, você vai com a sua carteira de trabalho registrada para esse Deus que criou todas as coisas e vai pedir que Ele te abençoe? Agora paga o meu salário. Ou seja, você está fazendo do Deus Criador uma criatura para servir aos seus desejos egoístas, prepotentes, arrogantes. Então, a forma que nós servimos a Deus, vai manifestar a comunhão que temos com Ele. Se eu sirvo a Deus e eu estou esperando likes, curtidas, aplausos, eu estou esperando isso, eu estou esperando aquilo, porque ninguém falou comigo, ninguém disse, ninguém me agradeceu, ninguém disse nem sequer um obrigado, você já está manifestando se você está servindo a Deus em adoração ou se você está trabalhando, esperando dele um salário. Porque quando nós temos comunhão com esse Deus que criou todas as coisas, a nossa resposta é sair dali querendo e entendendo que o meu serviço a Deus, ele vai manifestar o desejo original de Deus, que é o quê? Olha, agora, através de você, eu quero que você seja um mordomo nesse jardim. Nesse jardim que Deus te colocou, Deus quer que você seja um mordomo ali. Que você sirva as pessoas em amor. E através do seu
serviço, em amor, em obediência, abnegado, as pessoas verão a imagem de Deus. Meu Deus! Então, quando Deus cria esse jardim do Éden, a Bíblia fala que foi Ele quem plantou o jardim. Ele coloca o homem lá e a gente vai ver que tudo isso que Deus convida o homem para participar dessa comunhão, essa é a mesma linguagem do cultivar e guardar, é a mesma linguagem que Deus vai usar depois, no momento em que Ele está construindo o tabernáculo. Quando Deus chama o homem para o sacerdócio, a linguagem é a mesma do Éden. Então, o jardim a gente pode entender como um templo, como o templo de Deus. O jardim é um jardim-templo, onde Deus é o Criador e nós somos os sacerdotes que cultivam e guardam esse jardim, mantendo relação com o Pai. Gente, isso é sensacional. Então, minha gente, eu quero finalizar, né? A gente passou um bocadinho, olha, você veja, 2 capítulos e ainda tinha um monte de coisa para a gente se deixar, né? A gente vai indo. Mas eu quero trazer, e a gente está nessa criação perfeita de Deus. A gente está aqui no início e esse dia hoje foi separado para isso. Para a gente entender a criação perfeita, o desejo na essência de Deus. E que esse desejo na essência de Deus permanece por toda a história. Por mais que o pecado veio, mas o desejo de Deus não muda. Em quê? Em que sejamos sacerdotes. Por isso que lá em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 5 e 6, a Bíblia vai dizer, olha, Êxodo 19, versículo 5 e 6. Vocês estão comigo aí, gente? Diz assim, ó. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O desejo de Deus sempre foi uma nação de sacerdotes. E esse desejo não nasce ali, com Moisés, quando o povo está saindo da escravidão do Egito. Esse desejo de Deus sempre foi, desde o Éden. Desde o seu propósito original, desde o seu desejo original na criação de todas as coisas. A função de cultivar e guardar é a mesma função do sacerdote. Meu Deus! Então nós temos um templo-jardim. E esse templo-jardim é o desejo de Deus, onde, assim como a gente... Meu Deus, gente, olha isso! Assim como quando Moisés constrói o tabernáculo, a gente vê a glória de Deus descendo naquele lugar de tal forma que ninguém podia entrar naquele lugar, porque a glória de Deus se manifestava no jardim, essa glória de Deus que se manifesta. Essa relação de Deus, esse convite para a comunhão. Hoje nós temos acesso
a esse lugar, a essa presença, a essa comunhão. Que a gente vai ver na história que apenas os sacerdotes tinham. Porque sempre foi o desejo de Deus uma nação de sacerdotes. Então, gente, nós vamos fazer o Oba. E para finalizar, eu vou finalizar o meu Oba e é muito maravilhoso porque eu já estou com um caderno novo, eu não escrevi no meu caderno novo aqui, do meu Oba desse ano. Mas eu vou colocar aqui nos meus stories hoje, tá bom, gente? Sobre o meu Oba de hoje. Eu vou ler aqui como ficou o meu caderninho. E a cereja do bolo de hoje, né? Cereja. Vamos para a cereja do bolo de hoje? Deixa eu pegar a minha Bíblia. Vamos ler Romanos no capítulo 11, versículo 36. Abre lá comigo. Romanos 11, 36. Bota a cerejinha aí. Meu Deus, gente, eu não aguento. Então, a gente termina o dia de hoje com a criação perfeita de Deus, com a responsabilidade do homem, com a resposta do homem, com o entendimento da comunhão que Deus criou desde o princípio. Romanos 11, 36 diz assim, ó. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Que a nossa vida possa manifestar quem Deus é a toda a criação. O meu caderno, então, são 7 pontos, né? A gente vai seguir com o mesmo na construção do nosso caderno devocional pessoal. Então, coloquei a leitura, o dia, a leitura, a palavra, os personagens, Adão e Eva, Deus e Adão e Eva. O versículo que eu coloquei, Gênesis 1, versículo 1. Como eu falei para vocês, né? No princípio, criou Deus. Essa primeira parte, gente, impactou assim meu coração hoje na leitura. Falei assim, meu Deus, ele é criador. Ele cria tudo de forma ordenada, intencional e soberana. Então, o versículo eu coloquei eu escrevi assim, né? Eu ainda vou afinar aqui o texto. No princípio Deus cria. Ele não é criado, ele já existia e toda a sua criação não foi um ato isolado ou aleatório, mas ordenado, intencional e soberano. Para manifestar a sua natureza. E o homem, segundo a sua imagem, deve então revelar na criação a imagem de Deus, com o cultivar e o guardar esse jardim, serviço e obediência, manifestando assim a sua glória. E aí a oração, gente, está bem pessoal, vou começar só aqui a oração como uma resposta. Então, quando nós vamos construir o nosso caderno devocional, eu quero te convidar para que você faça o seu caderno devocional, porque isso vai te esticar. Vai fazer você ler, deixa a palavra, medita na palavra. E sabe o que você vai fazer depois dessa live? Você vai falar com alguém sobre isso que você leu, que você aprendeu, que você viu aqui na palavra, que você ouviu, que fez sentido, que você falou, Senhor, Deus é maravilhoso. E você vai compartilhar com alguém isso. Então, eu começo aqui dizendo no primeiro dia do ano, Senhor, eu começo o ano pedindo perdão por tantas vezes. Ai, gente, não aguento. Por tantas vezes ter ocupado um lugar que é o seu lugar na minha vida. Lugar de governo, lugar de estabelecer o meu governo e não o seu. Senhor, me perdoa, e eu começo esse ano pedindo perdão a Deus
por tantas vezes ter me colocado no lugar de criadora e não de criatura. Eu quero responder ao Senhor com um coração humilde, obediente e me submeter ao senhorio de Deus na minha vida para esse 2026. Então, eu vou colocar aqui, tá bom, gente? Que Deus abençoe. Amanhã nós estamos aqui na nossa live do nosso segundo dia e nós vamos assim até o dia 5, tá? Até o dia 5, lives todos os dias às 8 horas da manhã, tá bom? Então, que Deus abençoe, que possa ser um ano de profundidade. Que a gente não leia a Bíblia para procurar palavras sobre nós. É por isso que, se eu te dou uma sugestão, não busque Bíblias com temas, sabe? Deixa a Bíblia se revelar quem ela é, que ela não te leve a uma tendência de uma leitura tendenciosa para algum tema específico. A Bíblia disso, a Bíblia daquilo, a Bíblia daquele outro. Não. A Bíblia só tem que convergir os nossos olhos a Deus. Eu tenho que ler a Bíblia não tendenciosa a algum tema. Mas eu tenho que ler a Bíblia para conhecer ao Criador. Para conhecer a Deus. E a partir de conhecer a Ele é que eu vou conhecer quem eu sou. Hoje nós vimos que Ele é o Criador. Quando eu leio que Ele é o Criador, eu consigo entender que eu sou o quê? Eu sou a criatura dEle. Vocês estão entendendo que Ele é o Criador de todas as coisas? Eu sou a criatura, eu me submeto à voz do Criador. Toda a natureza se submeteu à voz do Criador. Quem sou eu para não fazer isso? Então, a partir da nossa leitura bíblica para conhecer a Deus, nós vamos conhecer quem nós somos. A nossa identidade. Tá bom, gente? Então, até amanhã, às 8 horas da manhã. Tá bom, gente? Vai ser demais. Amanhã nós teremos o capítulo onde toda essa cor que está aqui no capítulo 1 e 2 de Gênesis vai embora. Sensacional. Até amanhã, minha gente.